Aí, o que é um hiato do produto? Aí vocês vão falar produto efetivo menos produto potencial. E como que eu calculo isso? Ok, então vamos lá. Né? Eu vou emprestar esses conceitos que nós acabamos de ver da série temporal. Então vamos lá. O nível de atividade econômica é medido pelo PIB, ok? Todo mundo aqui fez contabilidade social, todo mundo já fez macro, todo mundo já sabe que o nível de atividade econômica oficialmente é calculado pelo PIB. Então ele tem dois pontos aí, ó. O YT potencial mais o hiato, né? Um componente aqui que a gente vai chamar de hiato, certo? O PIB potencial, né? Como que a gente pode definir o PIB potencial? Né? Aquele PIB que a gente poderia atingir se todos os fatores de produção estivessem empregados. Então, esse é o PIB potencial. Né? Eu tenho um tamanho de economia que, se eu empregar todo mundo que sai da faculdade, se eu colocar todos os fatores de produção, terra, trabalho e capital, em movimento, eu atinjo aquele PIB potencial. Então, a gente sabe que isso é uma questão que não é fácil da gente obter, então a gente vai estimar o PIB potencial. A partir do PIB efetivo, a gente vai chegar no PIB potencial, né? E a gente vai tentar identificar a dinâmica dessas duas variáveis. O potencial, que é onde eu posso chegar quando os fatores de produção estão empregados, e o PIB efetivo foi aonde eu cheguei. Eu vou separar esse PIB aqui em duas possibilidades. Olha, o PIB que eu coletei, que vocês acabaram de coletar aí, acumulado 12 meses, ele vai ter uma coisa que vai ser tendência do PIB. Opa! Aquela tendência ali que eu acabei de falar. E componente ciclo. Opa! O outro componente que eu acabei de calcular. Certo? Então eu tenho aqui a tendência e o componente cíclico. Em geral, a tendência do PIB vai ser calculado e vai me dar o PIB potencial. E o componente cíclico vai me dar o hiato. Certo? Olha o que esses dois componentes dizem para o economista. O economista prático, o economista técnico, o economista que está mergulhado nos dados, no mundo real, certo? O economista que tem os dados na mão, certo? Então, PIB potencial, né, vai ser o quê? A condição estrutural da economia. Né? Então, PIB potencial vai me dar uma medida de população em idade ativa, uma medida de estoque de capital, uma medida de qualidade da educação, uma medida de qualidade institucional, ou seja, o PIB potencial é aquela trajetória, né, que me dá a estrutura de uma economia e como que eu faço para chegar àquele valor máximo ali. Eu quero chegar naquele valor máximo do PIB. Ok? Então eu tenho uma separação aqui. Algo que é estrutural, né, que depende do nível de emprego, que depende do volume de capital, do nível de estoque de capital, né, que são aquele capital que você vai buscar no mercado financeiro, né, que é o conjunto de terras que você usa também como fator de produção, né, a qualidade educacional, ou seja, eu tenho produtividade, eu tenho eficiência, né? Como é que eu chego a uma produtividade maior? Como é que eu chego a uma quantidade maior potencialmente? Se eu melhorar a formação dos meus alunos. Se meus alunos forem bons, eu vou ter uma equipe boa e aí eu vou ter uma produtividade maior naquela economia. Então, a qualidade da educação, qualidade institucional, ou seja, eu tenho segurança jurídica na economia, eu tenho segurança nas coisas que eu estou fazendo, né? Eu tenho agências que me garantem a competição, eu tenho agências que me protegem contra monopólios. Qual é a qualidade institucional que eu tenho na economia? Então, isso é estrutura de uma economia, certo? Que é medida aqui pelo PIB potencial, que nada mais que aquela tendência que eu estou calculando, que é uma estrutura mais linear, mais lenta, mais ao longo do tempo. E tem um outro componente que
tem a ver com conjuntura. E, às vezes, as pessoas se confundem muito isso. Acha que conjuntura é a estrutura da economia. Não é. Eu tenho uma coisa que é conjuntural e eu tenho uma coisa que é estrutural. Conjuntural é algo cíclico. É um componente cíclico. Eu estou passando por um momento difícil. É uma coisa conjuntural. Né? Que eu posso mover esse conjunto de componentes cíclicos por incentivos fiscais ou retirada de incentivos fiscais. Incentivos monetários ou retirada de incentivos monetários. Pode ser causado esse componente cíclico por fatores completamente adversos. Pode ser fatores climáticos. Pode ter um choque externo, uma guerra internacional. Então, pode ter um problema de fechamento de barreiras. Alguém fechou o aeroporto para os brasileiros e não pode mais entrar lá, então não vou conseguir fazer negócio mais com aquele país. Eu estava desenvolvendo uma negociação com o pessoal de Singapura, mas já não posso mais, porque houve um choque aqui cíclico, mas houve um choque. Então, é conjunto. Veja, pessoal, que eu tenho 2 pontos aqui importantes que vêm daquela decomposição que eu acabei de mostrar para vocês. Ela está sendo desenvolvida, ela está sendo estudada para que vocês possam separar essas coisas. PIB tem essas 2 características. PIB potencial e PIB efetivo e hiato. Então, se eu quero o hiato, o que eu vou fazer? Vou pegar o PIB efetivo e subtrair o PIB potencial. Eu tenho o hiato. E o que é o hiato? O hiato é a variável importante para o gestor de política econômica que tem como prerrogativa estudar a dinâmica da economia e adotar políticas que possam estabilizar a economia. Então, o hiato é essa variável, né, que a gente tem, que é o foco do gestor de política econômica. Certo? Então, ele está sempre preocupado com os fatores cíclicos. Entretanto, né, ele não pode esquecer que ele tem que incentivar a economia para crescimento ao longo do tempo, que é o potencial. Certo? Então, eu tenho duas coisas para fazer aqui. Algo que pode ser emergencial e algo que pode ser mais constante, mais a longo prazo. Então, são questões que nós, economistas, estamos, sobretudo, nos deparando agora. Eu tenho um conjunto de reformas para fazer na economia brasileira que tende a melhorar o PIB potencial, ou seja, tende a melhorar ao longo do tempo, por exemplo, a qualidade institucional, né, qualidade educacional, né, a retirada de determinados incentivos que estão aí impregnados no PIB. Por exemplo, a gente fez uma reforma da Previdência, a gente precisa de uma reforma tributária, a gente precisa de reformas políticas, né? De gestão da coisa pública. Então, a gente precisa de uma série de reformas que tendem a melhorar a qualidade potencial da economia brasileira ao longo da próxima geração, por exemplo. E temos situações emergenciais, situações momentâneas, que nós temos que tomar uma decisão também. Né? Que são situações, por exemplo, de um auxílio emergencial, né? Recessão agora por conta de um fator completamente adverso, né? E a sociedade está tendo problema. Então, preciso criar situações monetárias, situações fiscais, para poder socorrer a determinados fatores que estão se revelando como fatores cíclicos, fatores conjunturais. Então, veja a nossa importância em mensurar isso, certo? Bom, no curto prazo, o PIB efetivo pode crescer mais ou menos em relação à tendência. Então, eu vou traçar uma tendência, né, e vou verificar o que o efetivo está fazendo ao longo daquele tempo, certo? No longo prazo, o PIB efetivo é limitado pelos fatores de produção, certo? Ou a forma que a gente escolheu para gerir essa economia. Então, veja a possibilidade que eu tenho, se eu, econometrista,
conseguir pegar uma série de PIB acumulado 12 meses, por exemplo, ou um PIB que vocês queiram trabalhar anual, né? Eu estou acumulando 12 meses para chegar em dezembro e pegar o que foi no ano, certo? Então, eu estou sempre acumulando 12 meses, que é a forma como a maioria dos bancos centrais trabalham. Isso não é um capricho do professor Sinésio, isso aí é um modelo que se faz em bancos centrais. Né? Você pega lá o acumulado para todas as séries econômicas e vai, assim, do tipo, suavizando a série com uma média móvel. Né? Uma média móvel é uma espécie de média móvel. E aí você tem aí um componente de estudo para que você possa ter o diagnóstico da melhor política econômica que você pode adotar. Ok? Então vamos lá. Qual é a dinâmica do hiato? No longo prazo, né, eu tenho, vocês se lembram muito bem dessa função. É uma função Cobb-Douglas, em que eu tenho aqui, né, a inovação tecnológica, capital e trabalho, e aqui se ela é constante ou crescente em escala. Né? Então, é uma função Cobb-Douglas bem tradicional, que no longo prazo a produção ou a oferta, o PIB, é medido com um modelinho clássico aí, típico, né, do modelo de crescimento do solo. Né? Então, eu tenho aqui uma possibilidade de calcular o produto no longo prazo por um modelo de crescimento no estilo Cobb-Douglas, certo? Então, o A é eficiência tecnológica, o A, participação do capital no produto. Então, eu teria aqui a participação de capital e a participação de trabalho, né? Então, eu estou admitindo aqui que o que eu tenho de capital, vamos supor 20%, em determinados setores, eu tenho aqui menos 80% de trabalho, ou, sei lá, vice-versa. Bom, no curto prazo, a gente vai usar esse danado aqui. Y efetivo menos Y potencial é igual a hiato. Eu isolei o hiato aqui. Só que esse Y potencial, ele não é uma variável observável, ele é estimada. A pergunta é, como é que eu vou estimar esse Y potencial? Porque depois eu vou pegar o efetivo e subtrair o potencial. E aí vou gerar uma série chamada hiato, que vai estar no meu modelo. Qual modelo? Regra de Taylor. Que vai estar no meu modelo IS, que vai estar no meu modelo curva de Phillips. Se vocês já leram todo o working paper, vocês vão ver que o hiato vai estar em todos os modelos, certo? Então, a gente vai precisar dessa série hiato para calcular os diversos modelos que temos ali. Qual é o método de estimação do Y do potencial? Eu vou usar, veja que eu estou calculando aqui, pessoal, olha, eu tenho aqui o efetivo, que é essa linha vermelha, certo? Certo? Ó, eu tenho aqui o PIB calculado, né? Eu tenho o PIB potencial, que está aqui, ó, é uma tendência, certo? E eu tenho a diferença entre o observado e a tendência, é chamada de hiato. Então, assim que a gente representa essa série aqui. Então, eu tenho o PIB observado, o PIB efetivo, o PIB potencial, né, que eu vou estimar. Só que nós vamos usar aqui um método de estimação do hiato, que é nada mais nada menos que calcular essa tendência de uma forma suave. Né? Eu apresentei para vocês agora que, em geral, você faz o quê? Faz uma linha, faz um expoente, faz uma potência, faz uma parábola. Dependendo da série econômica, você pode usar qualquer um desses. Em PIB, em geral, a gente usa esse filtro de Rodrigo-Prescott. Então, eu diria para vocês, né, para a gente pesquisar, lógico, sobre Prescott, né, que é o ganhador do Prêmio Nobel em Economia, e ele trabalhou durante anos para obter esse filtro e calcular essa dinâmica da tendência, que é uma das preocupações do cálculo do PIB potencial. Então, essa que é a lógica, né? E academicamente é um modelo aceitável para a gente calcular esse PIB potencial. Ok? Como é que ele funciona? O Y efetivo menos o Y potencial elevado ao quadrado. Então, vou subtrair
o y efetivo menos o y potencial em cada observação e somar isso. Mais um lambda, certo? Um lambda de y potencial menos o y potencial no período anterior. Então, eu estou defasando o potencial que eu acabei de calcular e vou subtrair do período atual. Menos o período anterior, menos o período do terceiro período anterior. Então, eu tenho yt menos 1, yt menos 2. Então, eu estou pegando o yt menos yt menos 1, y potencial menos y potencial do período anterior, menos o y potencial do período anterior, menos o y potencial de 2 períodos atrás. Certo? Elevo esse troço aqui, esse somatório que eu levo ao quadrado, e vou pegar essa diferença aqui e somar isso aqui. Esse vai ser esse likelihood aqui, ou seja, essa verossemelhança. Certo? Esse parâmetro aqui, lambda, é o parâmetro de suavidade que se controla a aceleração da tendência. Se eu estiver trabalhando com dados trimestrais, esse parâmetro aqui vai ser parametrizado para o modelo que nós vamos estimar em 1.600. Se ele for dados mensais, eu vou colocar 14.400. É bem verdade que há espaço para se pesquisar em torno disso, para que vocês possam entender o que é essa janela de parametrização, né? É uma forma de suavização que foi calculada e estimada, e chegamos a esse consenso de que seria o lambda 1.600 ou lambda 14.400, certo? Quanto maior o lambda, mais suave a tendência, né? E o y potencial é aquele que minimiza o valor likelihood aqui, ou seja, o da verossemelhança. Olha, então aqui eu tenho o quê? Tenho o modelinho matemático que vai me garantir essa série pontilhada aqui, né? Essa série pontilhada aqui, né? E vai me dar a minha tendência. Quais são as questões importantes para quem está estudando ciclo econômico ou estudando o hiato? Primeiro, se o hiato for negativo, certo? Então tem aqui, ó, o potencial, desculpa, o efetivo menos o potencial. O efetivo menos o potencial, certo? Então, aqui eu tenho o efetivo menos o potencial, hiato positivo. O efetivo menos o potencial, hiato negativo. Efetivo menos o potencial, hiato positivo. Efetivo menos o potencial, hiato negativo. Efetivo menos o potencial, hiato positivo. Então, aqui eu tenho que, se todos os fatores estivessem sendo empregados nessa economia, eu estaria passando por aqui. Só que em determinado momento a economia está abaixo daquilo que é potencial. Em determinado momento a economia está acima. Se o hiato for negativo, estiver aqui embaixo, o que eu vou fazer? Vou fazer uma política expansionista para fazer com que esse produto volte pelo menos para o espaço da tendência. Então, se for negativo, você vai ter que gerar alguma situação aqui. Eu estou em excesso, estou faltando, né? Que situação que eu tenho na economia? Qual a expectativa para o crescimento? Quando eu tenho negativo ou tenho lado positivo, né? Deixa eu ver aqui, parece que tem alguém aqui me buzinando. Deixa eu ver aqui. Não, não tem ninguém buzinando, não. Bom, então, quantos anos eu tenho para exaurir algum tipo de excesso? Certo? Quanto tempo eu vou ter aqui para eliminar a parte positiva ou a parte negativa? Eu estou aqui com a economia estritamente aquecida. Quando a economia está aquecida, pessoal, existe uma probabilidade da gente ter processo inflacionário, né? Então, é bom você tomar cuidado para não gerar processo inflacionário. Então, aí você vai lá e gera política econômica para tentar trazer a economia para um ponto de equilíbrio. Porque não adianta você criar renda e não criar produção. A renda vai gerar demanda, a demanda mais alta vai gerar desequilíbrio na estrutura da economia. Então, aí a gente vai ter um problema sério. Então, é bom a gente saber exatamente quanto tempo eu vou demorar. Então, são questões que são pertinentes a quando a gente está estudando
o hiato do produto. Há espaço para crescimento que não provoque desequilíbrio na inflação? Então, em que lugar nós estamos? Estamos aqui, nesse ponto, ou estamos bem longe, bem distante? Né? Qual é a meta e o núcleo da inflação para que eu possa monitorar esse processo aqui? Então, são questões pertinentes, sobretudo para quem está estudando economia, sobretudo para quem está estudando um modelo ISLM. Né? O modelo IS, geralmente, a gente estuda o hiato, e aí a gente precisa saber que política econômica a gente vai adotar. Muito bem. Feito isso, estou preparado para fazer o que a gente está querendo fazer hoje. Né? Quais são os requisitos que garantem esse processo aí? A escola dos ciclos reais de negócio, né? Esse aqui é uma forma da gente verificar o ciclo econômico, né? E aí você começa a comparar todos os países, né? Aonde é que ele está? Está em uma desaceleração, está no processo de recessão, está no processo de recuperação, está no processo de expansão, que já vai chegar numa desaceleração. Então, aqui eu tenho diversos países para saber onde é que ele está na curva de aqui está a tendência, ou seja, o potencial. Aqui está o PIB efetivo dos países todos. Então, aí, em que lugar ele está na relação à tendência do mundo? É um gráfico legal. A escola procura explicar as propriedades dos ciclos econômicos. É Prescott, né? Então, isso aqui é para identificar exatamente o seu país está em que lugar, né? Então, você tem o filtro de Rodrigo Prescott, é a ferramenta mais popular para separar ciclos, tendências e movimentos irregulares presentes na série. Então, nós estamos emprestando todos os conceitos da decomposição clássica da série temporal e estamos incorporando um mecanismo mais simplificado de cálculo dessa tendência de crescimento de longo prazo. Ok? Esse filtro ele remove as flutuações de baixa frequência na série, deixando apenas componentes de curto prazo. Ok? Tendência e ciclo refere-se a propriedades espectrais diferentes. Ciclo entre 4 e 32 trimestres, a tendência é associada a baixa frequência. Então, essa é a nossa primeira informação a respeito do que é que nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos calculando o hiato do produto, estamos calculando ciclo econômico, estamos tentando retirar informações dessa série, né, para que a gente possa calcular exatamente o modelo de regra de Taylor, que leva em consideração, em uma das variáveis, a atividade econômica. Então, veja, se eu tenho a regra de Taylor, né? Se eu tenho a regra de Taylor e eu tenho uma teoria, MV igual PY, ou seja, teoria quantitativa da moeda, eu tenho que estabilizar a economia, né? Só que hoje você não estabiliza a economia pela emissão de moedas, você estabiliza a economia pela taxa de juros. E verifica qual o crescimento do PIB, como esse daqui do ciclo econômico, aqui, no lugar que ele está, para saber exatamente como que eu vou controlar a taxa de juros, dado que se eu não controlar direito, a inflação dispara, certo? Então, esse é um processo que é monetário, né, um processo de política econômica com viés monetarista, né, onde você vai ter exatamente a defesa da inflação por uma política de oferta e demanda de moeda. Então, quando eu tenho um deslocamento da taxa de juros, né, é porque eu já estou preocupado com o quê? Que aquela atividade econômica já está medida se ela está ou em desaceleração, ou em recessão, ou em recuperação, e ela já está causando pressão sobre a inflação. Então, o que resta para o gestor de política econômica? Ir lá e montar uma regra de Taylor, ou seja, respeitar a regra de Taylor e verificar o que ele tem que fazer com a taxa de juros para controlar a atividade econômica.
Então, veja como as coisas estão ligadas aqui e veja como a gente vai estudar esse modelinho aqui. Lembre-se, eu estou aqui precisando que vocês se concentrem nessa definição de série temporal, vocês se concentrem nessa definição de hiato do produto, vocês se concentrem na criação do script para a gente gerar essa variável, e essa variável vai fazer parte do modelo de regra de Taylor. Como eu disse, estudem a regra de Taylor para saber o que é que a gente vai fazer ali. Então, você tem várias variáveis ali para poder estudar. Bom, a pergunta é, professor, como é que eu vou fazer isso com R? Pronto, está aqui o R. Vamos lá para o R agora. Certo? Filtro de Rodrigo Prescott. Eu vou recuperar isso aqui, né? Vou eliminar isso aqui, eu vou estimar de novo. Tá? Rodrigo Prescott, peguei o PIB, tá? Achei o PIB real, ok? Aí aqui, juros eu não vou precisar dele, nem necessidade de financiamento, nem câmbio. Deixa eu ver se eu peguei só ele. Então, vou fazer aqui, ó. Vou chamar o pacote mfilter, né? Vou calcular o PIB-HP, usando aqui, ó, PIB-HP, omitindo todas as variáveis zero, né? Já estou eliminando aquela parte NA, parte zero, né? PIB real, tipo lambda, frequência 14.400. Por que eu estou usando frequência 14.400? Porque ele é dado mensal. Se ele fosse dado trimestral, seria 1.600, né? Aí aqui eu já vou definir, ó, o hiato vai ser igual o PIB calculado isolado ciclo. Então ele já vai calcular aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Certo? E aí eu vou fazer um gráfico dele. Olha lá. Tá certo? Ele já está mais suavizado. De acordo com o filtro Rodrigo Prescott, ele fica um pouquinho diferente do outro filtro que a gente calculou lá em cima, né? E eu vou usar esse daqui. E aí eu vou calcular a média aqui, ó, esse ponto upline aqui, né? Aqui é só título, viu, pessoal? Aqui, ó, não tem nada demais. Aqui, para aqui. E aqui, ó, é o PIB potencial. E esse aqui é o hiato, ó, certo? É o ciclo, né? É o que a gente está fazendo aqui de ciclo. Ok? Então, é como se eu estivesse calculando aqui por esse modelinho ou por esse modelinho que está lá em cima, que é esse aqui. Esse aqui é o pedagógico, é aquilo que a gente sabe de natureza, o que é que ele está fazendo. Eu tenho certeza que quem está aqui, que não conhecia esse, vai lembrar de o que significa o ciclo, o hiato do produto, e aí vai poder calcular isso aí de forma bastante... Isso aqui era para calcular o modelo IS, né? Então eu não vou calcular o modelo IS hoje, nós vamos calcular. Então esse aqui eu fiz só para mostrar para vocês. Então, pessoal, esse é o pacote que nós... o HP Filter. Então pode um print aí para vocês poderem usar isso aqui no trabalho que vocês estão fazendo. Depois que vocês calcularem o PIB real, se vocês quiserem uma coisa para explicar e argumento melhor, aí vem para cá, ó. Ó, decompose, ó. Decompõe na forma aditiva. Você fica com teoria para explicar o que eu vou perguntar para vocês. Depois vocês podem separar o PIB, a tendência. Depois vocês podem separar o ciclo, que é o hiato, e ele coincide com esse hiato aqui, ó, certo? Então, esse daqui com esse daqui é o mesmo que a gente tem. E o filtro de Rodrigo Prescott é esse que a gente pode usar diretamente aqui, ó, certo? Então, nós temos, calculando lá pela decomposição, pela forma aditiva, e o filtro Rodrigo Prescott não leva isso em consideração, se é aditivo, se é multiplicativo, né? A suavização é um pouquinho diferente, porque aqui ele tem uma suavização maior, né? E lá não, lá ele faz mais oscilações, vocês observaram lá. Né? O resultado está aqui, ó, o gráfico. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo? Então ele fica um pouquinho diferente, ó. Certo? Ó. E aqui ele ficou mais suave. Então esse filtro Rodrigo Prescott, ele suaviza.
E isso é o padrão que se utiliza nos diversos bancos centrais aí da vida para poder calcular isso.